Capítulo 3. Da aquisição da propriedade móvel. Seção 1. Da usucapião. Artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, continua incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe a propriedade. Artigo 1261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé. Artigo 1262. Aplica-se ao usucapião das coisas móveis o disposto nos artigos 1243 e 1244. Seção 2. Da ocupação. Artigo 1263. Quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Seção 3. Do achado do tesouro. Artigo 1264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Artigo 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado. Artigo 1266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. Seção 4. Da tradição. Artigo 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Artigo 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Parágrafo 1. Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. Parágrafo 2. Não transfere a propriedade e a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Seção 5. Da especificação. Artigo 1269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Artigo 1270. Se toda a matéria for alheia, e não se puder reduzir a forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Parágrafo 1. Sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima. Parágrafo 2. Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será a do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. Artigo 1271. Aos prejudicados, nas hipóteses dos artigos 1269 e 1270, se ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador de má-fé, no caso do parágrafo 1 do artigo antecedente, quando irredutível a especificação. Seção 6. Da confusão, da comissão e da adjunção. Artigo 1272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. Parágrafo 1. Não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indivíduo ou todo, cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura ou agregado. Parágrafo 2. Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo, indenizando os outros. Artigo 1273.
Se a confusão, comissão ou adjunção se operou de má fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Artigo 1274. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espécie nova, a confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas dos artigos 1272 e 1273. Capítulo 4. Da perda da propriedade. Artigo 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade. Inciso 1º por alienação. Inciso 2º pela renúncia. Inciso 3º por abandono. Inciso 4º por perecimento da coisa. 5º, por desapropriação. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1º e 2º, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no registro de imóveis. Artigo 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, 3 anos depois, à propriedade do município ou à do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Parágrafo 1º. O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, 3 anos depois, à propriedade da União, onde quer que ele se localize. Parágrafo 2º. Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais,